Para você trabalhar com financiamento, é necessário que você entenda a fundo o processo passo a passo de todas as etapas de um financiamento para que você entre nesse mercado da maneira correta e possa fazer todo esse processo de financiamento também da maneira correta. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo, as etapas passo a passo, para que você, mesmo se for um iniciante nessa área, querendo trabalhar, você será capaz de entrar nesse mercado apenas seguindo o passo a passo mostrado nesse vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Lucas Valadão aqui. E é o seguinte, nesse conteúdo aqui eu vou mostrar para você como funciona o processo de financiamento do zero, da estaca zero, até a assinatura do contrato do seu cliente lá no banco. O vídeo após a assinatura do contrato será um outro vídeo, tá? Eu quero deixar esse vídeo aqui bem curto, porque esse vídeo aqui ele é um resumo de 2 aulas que eu fiz sobre as etapas de um financiamento de obras na Caixa. Esses 2 vídeos estão localizados aqui no canal, é a live 8 e a live 9, que eu fiz essa semana e a semana passada, que eu fiz essa live 9, que foi a continuação, ok? E essas 2 lives, que na verdade são aulas que eu dou toda terça-feira, às 2 horas da tarde, eu me aprofundei muito mais nesse assunto. Então, se você está com pressa, você assiste esse vídeo aqui que ele vai ser mais curto. Mas se você quer se aprofundar no assunto, no conteúdo de financiamento de obras, eu sugiro que você acompanhe essas lives e assista essas 2 últimas que eu fiz, que foi a live 8 e a live 9, onde eu detalhei muito mais cada etapa do financiamento de obras, ok? Então esse vídeo aqui ele vai ser mais um resumo, mais para quem tem uma certa pressa aí de entrar no mercado, ok? Então vamos para o que interessa. Bom, e antes de mais nada, deixa o seu like aqui no canal para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possam, de fato, conseguir entrar no mercado de financiamento da maneira mais correta possível, beleza? Então agora sim, vamos para o que interessa. A etapa inicial para um financiamento de obras é a estaca zero. Então por isso que essa não é a etapa 1, é a etapa 0 na verdade, que é a captação de cliente. E por que a estaca zero aqui? Porque sem cliente não há financiamento, tá? Se você não conseguir um cliente, você engenheiro, você arquiteto, não terá nenhum financiamento para trabalhar. Então, essa etapa é a estaca zero do processo de financiamento. E existem algumas formas práticas de conseguir cliente, algumas formas mais pessoal, tá? Você conversando com amigos, você pode oferecer esse serviço ou comentar as vantagens de um financiamento de obras para algum conhecido seu, parente, que more hoje de aluguel, que more com os pais, e você apresenta as vantagens, os valores que essa pessoa vai pagar de parcela do financiamento, que às vezes é muito mais baixa do que um aluguel. Então você pode convencer as pessoas assim. Às vezes algum cliente seu também pode indicar você para algum amigo, algum parente seu pode indicar você também para algum amigo e assim por diante. Essas maneiras são maneiras mais práticas. Existem maneiras digitais também que você faz a divulgação pelo Face, Instagram, pelo Google, tá? Eu falei Face e Instagram no mesmo dedo aqui porque o Face e o Insta é da mesma empresa, que é o Facebook. O Instagram ele pertence ao Facebook, então você faz essa divulgação nessas 2 redes sociais, que na verdade é uma única empresa. E é bem efetivo você divulgar o seu serviço em rede social hoje. Na verdade, hoje a maneira mais efetiva de divulgação não é em banner, não é em flyer, é em rede social, que é onde o pessoal mais passa o tempo hoje. Então você conseguiu o seu primeiro cliente. Agora podemos passar para a próxima etapa, que é a etapa número 1, simulação do financiamento no site da Caixa. Esse financiamento ele é necessário para verificar se o cliente ele tem condições financeiras de realmente conseguir um financiamento. E você tem que fazer essa simulação antes de fechar negócio com o cliente. Porque às vezes você faz a simulação e não tem como dar negócio porque a condição financeira do seu cliente não é favorável. Então essa simulação ela é feita antes de fechar o negócio. E para fazer a simulação não é necessário ter documento físico, ter a via original dos documentos do seu cliente. Você pode falar com as informações que ele te passar, desde que essas informações que ele te passar, como renda, fundo de garantia, sejam corretas. Beleza? E nessa fase de simulação, você precisa alertar o seu cliente sobre algumas taxas iniciais que ele vai pagar de financiamento. Essas taxas iniciais englobam projeto, que ele vai pagar para você, você que vai fazer o projeto, englobam também a aprovação na prefeitura, engloba uma taxa que ele vai ter que pagar para a prefeitura de TPI, por exemplo, uma taxa que ele vai pagar na Caixa,
que é do contrato de financiamento. Nas aulas que eu falei para você da live 8 e 9, eu explico detalhadamente essas taxas, tá? Mas você precisa informar o seu cliente de que ele precisa pagar essas taxas ao longo do processo de financiamento. Inicialmente, antes de finalizar o financiamento e durante o financiamento, durante as etapas construtivas também, às vezes ele precisa pagar algumas taxas, principalmente se for SBPE. Ok, então na simulação você vai verificar se o seu cliente tem condições financeiras de acordo com a renda dele, com os recursos próprios, com o fundo de garantia dele, com o valor do terreno que ele pretende comprar. Às vezes ele chega até você já com um terreno praticamente negociado, ou às vezes ele tem um terreno e você precisa fazer a simulação com base nessas informações que ele vai te passar. Ok, então você fez a simulação para o seu cliente, podemos passar para a próxima etapa, que é a etapa número 2, que é a análise de crédito do cliente na Caixa. Essa análise de crédito quem faz é o correspondente bancário, ela é gratuita, não precisa pagar nada, tá? Se alguém cobrar o seu cliente para fazer essa análise, eu acho que cabe uma denúncia, porque é gratuito, tá? O próprio correspondente da Caixa quem faz, ele não tem que cobrar nada, é sempre gratuito. E essa análise de crédito tem validade de 120 dias, beleza? Nessa análise, sim, é necessário entregar os documentos, as cópias, as vias dos documentos para o correspondente bancário. Mas quem vai fazer isso vai ser o seu cliente, ele vai mandar digitalizado mesmo através do aplicativo CanScanner, que é uma sugestão que eu dou. É um aplicativo fácil de trabalhar e fácil de mexer. E o seu cliente pode digitalizar os documentos dele e enviar para o correspondente bancário. Nessa análise de crédito, sim, o seu cliente ele já vai ter um certo vínculo com o banco. Mesmo sendo gratuito, o banco ele já vai analisar se o seu cliente ele realmente está em condições financeiras, se o nome está limpo, por exemplo, para fazer o financiamento. A simulação, a etapa anterior, não. A etapa anterior, seu cliente não tem vínculo nenhum com o banco. Agora, na análise de crédito, ele já tem, já foi analisado e se ele foi aprovado, aí podemos passar para a próxima etapa, que é a etapa 3, que é a escolha do terreno compatível com o valor do financiamento. Por que compatível com o valor do financiamento? Porque não adianta pegar um terreno muito caro, de acordo com o financiamento, vamos supor, um financiamento de 300 mil, pegar um terreno de 200 mil para fazer uma construção de apenas 100 mil em um terreno de 200. Isso fica muito incongruente com a situação ali da construção. Então você tem que orientar o seu cliente para escolher um terreno que não seja muito caro, de acordo com o valor do financiamento. E tem mais alguns detalhes que você precisa orientar também o seu cliente, que ele precisa escolher um terreno que seja regularizado. O que é um terreno regularizado? É um terreno que já tenha a matrícula no cartório de registro de imóveis. Se o terreno ele tem matrícula, então esse terreno ele cabe financiamento, a Caixa vai aceitar. E um outro detalhe bem importante também que você pode solicitar ou sugerir ao seu cliente é para ele fazer um contrato de compra e venda para firmar o compromisso do vendedor do lote ele realmente vender para o seu cliente, porque às vezes ao longo do processo de financiamento, como demora cerca de 2, 3, 4 meses para dar certo, pode ser que o vendedor do terreno ele mude de ideia e acabe vendendo para uma outra pessoa mais caro, porque ele recebeu essa proposta de uma outra pessoa oferecendo dinheiro para ele para comprar esse terreno, só que um valor acima. E para evitar esse tipo de dor de cabeça aqui, você pode sugerir ao seu cliente para fazer um contrato de compra e venda assim que ele encontrar um terreno que seja, de preferência não, um terreno que seja regularizado, ok? Com o valor do financiamento e o valor do terreno, nós podemos, enfim, passar para a quarta etapa, que é a elaboração do projeto arquitetônico de prefeitura e dos projetos complementares, caso seja necessário. Por que caso seja necessário? Porque a Caixa ela não exige os projetos complementares, exige apenas o projeto arquitetônico de prefeitura. Agora, se a prefeitura do seu município exigir os projetos complementares, você precisa sim elaborar e entregar para a prefeitura aprovar todos esses projetos, o arquitetônico de prefeitura e também os complementares. Bom, nessa fase aqui você consegue determinar o tamanho do seu projeto, o tamanho da construção, porque você já tem o valor do terreno. E também você consegue determinar a viabilidade desse projeto. Então aqui é o seguinte, só uma regrinha básica aqui, que é inversamente proporcional. Quanto mais caro o terreno, menor será a construção. E quanto mais barato o terreno, maior será a construção. Por quê? Porque se o financiamento é 300 mil, o terreno é
200 mil, por exemplo, você vai ter 100 mil para construir, para fazer o projeto em cima desses 100 mil. E 100 mil você consegue fazer aí uma casa de, sei lá, 60, 70 metros, tá? No limite. Agora, se você tiver 200 mil para construir, ou seja, nesse mesmo exemplo aqui o terreno vale 100 mil, então você vai conseguir construir uma casa com o dobro do tamanho. Então é inversamente proporcional, tá? Terreno mais caro, construção menor. Terreno mais barato, construção maior. E outra coisa também é tomar cuidado com a viabilidade do seu projeto, a viabilidade da obra. Você não pode superfaturar esse seu projeto. A metragem quadrada dele não pode ser muito alta, só que também não pode ser muito baixa. Isso é a questão da viabilidade e do orçamento paramétrico do seu projeto. Nessa etapa aqui, o seu cliente ele já vai ter alguns custos, tá? A simulação é gratuita, a análise de crédito é gratuita, só que para você elaborar o projeto, você precisa cobrar do seu cliente para ele pagar esse seu projeto, que é um serviço que você está fazendo para ele. Não só o financiamento você vai ganhar, você vai também cobrar esse serviço da elaboração do projeto de prefeitura. Então aqui o seu cliente paga para você, que está incluído naquelas taxas iniciais lá do começo. E uma coisa que eu não falei aqui, essas taxas iniciais que não estão incluídas no financiamento do seu cliente, ele pode ser reembolsado na primeira etapa do financiamento. Porém, ele tem que ter o dinheiro na conta. O banco não vai dar o dinheiro para ele pagar essas taxas iniciais. Ele tem que pagar do próprio bolso, mas é possível que ele seja reembolsado depois na primeira etapa do financiamento, quando ele receber a primeira parcela desse financiamento. Então aqui estamos na etapa 4. Agora podemos passar para a etapa 5, que é a fase de aprovação do projeto arquitetônico de prefeitura. Nessa fase aqui você já tem todos os documentos e os projetos prontos e assinados para você dar entrada e protocolar esse projeto na prefeitura. Aqui o seu cliente também vai ter que desembolsar os custos de aprovação de um projeto, que também estão incluídos nas taxas iniciais. E após a aprovação do projeto, será emitido o alvará de construção e só após a aprovação desse projeto é que você deve passar para a próxima etapa, que é a etapa de número 6, a elaboração de documentação para aprovação na Caixa. Vai ser aprovado tanto o projeto que já foi passado pela prefeitura e aprovado, quanto a PCI, que é a proposta de construção individual, que é o cronograma físico-financeiro do projeto que você fez, ok? Que tem que ter a viabilidade necessária para que a Caixa ela aprove. Esse documento, a PCI, ela substituiu a PFUI há algum tempo atrás, desde julho. E ela é muito mais fácil de ser preenchida, ok? Você precisa preencher esse documento de acordo com o projeto e com o valor do financiamento, com o valor do terreno também, beleza? Então, nesse documento vai ter todas essas informações, inclusive o prazo de construção que você, junto com o seu cliente, obviamente, vai determinar. Um outro documento necessário também é a CNO, é o Cadastro Nacional de Obras, que é emitido, é preenchido no site da Receita Federal. Bom, até aqui você está na etapa 6, você elaborou a PCI, você está com o projeto aprovado na prefeitura e você também está com a CNO já emitida. Então agora podemos passar para a etapa número 7, que é a aprovação do projeto e do cronograma físico-financeiro na Caixa. Você vai pegar todos esses documentos que foram aprovados na prefeitura, PCI, a CNO e enviar ao correspondente bancário. É ele que vai fazer essa intermediação entre você e a Caixa, tá? Ele vai pegar esses documentos que você enviou para ele e enviar tudo para a Caixa. E um detalhe, esses documentos precisam estar todos assinados, menos a CNO. A CNO você manda um comprovante em PDF para o correspondente bancário e ele anexa no processo, então não precisa assinatura nem sua e nem do seu cliente. Então, logo que o correspondente bancário manda os documentos, a gente vai precisar esperar a Caixa aprovar. Ela vai fazer algumas análises, inclusive análise jurídica e de viabilidade, e após essas análises ela vai aprovar, vai avisar o seu cliente para que ele assine o contrato na Caixa. E apenas após essa assinatura do contrato é que o seu cliente vai poder iniciar a obra. Não é aconselhável de jeito nenhum começar a obra antes da Caixa efetivamente aprovar o financiamento e o seu cliente assinar o contrato. O financiamento só deu certo após a assinatura do contrato. É o indício máximo aí de que o financiamento não tem como mais dar errado. E tem um detalhe aqui que são os custos do seu cliente. Se o seu cliente for cliente Casa Verde e Amarela, ele vai pagar 1,5% em cima do valor do financiamento como taxa. Nesse ponto aqui da aprovação da Caixa, tá? 1,5% do valor total do financiamento. Se for SBPE, o seu cliente vai pagar
R$ 3.100 também nessa etapa de aprovação na Caixa. Essas taxas aqui, elas fazem parte, como eu já disse, daquelas taxas iniciais falado lá no começo do vídeo, beleza? Se for SBPE também tem um detalhe, todas as etapas o seu cliente vai precisar desembolsar cerca de R$ 400 em cada etapa, beleza? O seu cliente terá 24 meses para finalizar essa construção. Só que esses 24 meses é o prazo máximo, porém, sempre respeitando o cronograma previsto dentro da PCI que você elaborou. E essa etapa 7 foi a última etapa do financiamento até a assinatura do contrato. Após a assinatura do contrato, existem outras etapas a serem seguidas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E eu espero que todo esse conteúdo aqui seja o suficiente para você começar de fato a trabalhar nesse mercado, dar os seus primeiros passos nesse mercado. E claro, se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui no vídeo. Se você quiser se aprofundar mais, segue sempre as minhas lives toda terça-feira às 2 horas da tarde, onde eu pego um assunto específico de financiamento e eu disseco ao máximo possível, e isso é feito ao vivo, beleza? Então é isso aí. Não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar com algum conhecido seu que possa se beneficiar com esse conteúdo. Eu sou o Lucas Valadão, vou ficando por aqui e fui!